Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo projeto do Centro Educacional Radier. Gente, é você no IFE, é você no Instituto Federal no próximo ano. Tá aí se preparando, né? Querendo a sua vaga no Instituto Federal, numa vaguinha, né? Linda e maravilhosa, num curso técnico integrado ao ensino médio? Então nós vamos te ajudar, porque semanalmente você estará aqui conosco no canal do YouTube com dicas e conteúdos com os mais feras, né, dos preparatórios para o Instituto Federal. Então, você vai ter aula de português, de matemática, de geografia, de história, ciências, né, contemplando lá biologia, química, física. Gente, tudo para vocês. Então, semanalmente, uns 15, 20 minutinhos de quê? Dicas e conteúdos. Então, vem conosco, experimenta aí um pouquinho do que é o nosso preparatório para o Instituto Federal. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Saulo de Biologia e hoje nós vamos continuar o nosso estudo agora conhecendo os seres vivos. Nós sabemos que a biologia é a área da ciência que estuda a vida, mas primeiramente temos uma grande questão em jogo. O que é a vida? O que define algo como ser vivo? Definir a vida não é um trabalho fácil, nem mesmo os biólogos têm um consenso sobre o que é ou não é um ser vivo. Mas a grande maioria dos autores, eles listam 8 características que todo organismo tem que ter para ser considerado ser vivo. Então hoje, na aula de hoje, nós vamos debater quais são essas 8 características que fazem algo ser considerado ser vivo. Então nós sabemos que a vida ela é muito diversa. Hoje nós conhecemos uma grande variedade de seres vivos que vão desde micro-organismos até grandes seres vivos como a grande baleia azul, que é o maior animal conhecido, o maior animal que já viveu sobre toda a história da Terra, maior do que qualquer dinossauro que já esteve por aqui, grandes árvores como a sequoia gigante, ou como o maior ser vivo da Terra, que é um fungo do gênero Armillaria, que ocupa uma área de 5 estados americanos. É isso mesmo, é um fungo que se espalha por uma área tão grande que ele pode ser encontrado em 5 estados americanos, o mesmo indivíduo, com seu próprio DNA. Então a vida ela é extremamente diversa. Mas voltando àquela pergunta do começo da aula, o que é um ser vivo? Então vamos listar então essas 8 características que fazem os seres vivos. A primeira delas é a composição química complexa, ou seja, todo organismo vivo é composto por uma grande variedade de moléculas orgânicas, sejam elas carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, os ácidos nucleicos, como o DNA, por exemplo. Então, a composição de um organismo ela sempre será muito complexa. Além disso, outra característica que a gente pode atribuir aos seres vivos é o metabolismo. O que significa isso, professor? Metabolismo é a capacidade de transformar a matéria. Por exemplo, quando nós comemos um alimento, por meio do processo de digestão, nós extraímos os nutrientes deste alimento. E isso é uma transformação da matéria e apenas os seres vivos podem realizar. Os animais, por exemplo, podem comer e fazer a digestão. As plantas realizam a fotossíntese, que é uma transformação na matéria. O gás carbônico, ele é transformado em um tipo de carbono orgânico, que é a glicose. A respiração é um processo metabólico também, então o metabolismo está presente em todos os organismos vivos. Então é mais uma característica muito importante. Além disso, todos os seres vivos eles são capazes de crescer, ou seja, aumentar a sua biomassa. Mas quando eu falo em crescer, significa que aumentar o número de células ou aumentar o tamanho de suas células. E não um crescimento inorgânico como os cristais fazem, por exemplo. Então é um crescimento de biomassa que só é encontrado nos seres vivos.
Uma quarta característica que nós vamos atribuir aos seres vivos é a capacidade de reprodução, ou seja, o ser vivo pode gerar um descendente a partir aí de um indivíduo ou de dois, dependendo do tipo de reprodução, já que existe uma reprodução chamada de assexuada, quando não envolve sexos biológicos, e a reprodução sexuada, quando envolve dois organismos de sexos opostos, que é o sexo masculino e o sexo feminino. Partindo da reprodução, chegamos na quinta característica dos seres vivos, que é a hereditariedade. Os seres vivos possuem um material genético, que é o DNA, e esse material genético contém todas as informações desse organismo e são passados aos seus descendentes, de forma que os filhos têm muitas características dos seus pais e passam para os seus descendentes. Então isso é chamado de hereditariedade. É por isso que muitas vezes nós somos parecidos com os nossos pais ou até mesmo com os nossos avós, visto que nós herdamos deles o material genético que define as nossas características. A sexta característica que nós vamos atribuir aos seres vivos é a evolução. Evolução é a capacidade de transformar ao longo do tempo. Então existe todo um processo evolutivo de seleção natural, de mutação, que permite que as espécies mudem ao longo do tempo. E todo ser vivo está sujeito à evolução. É uma característica que nós encontramos nos seres vivos, tanto em seres mais complexos como nos micro-organismos. Porém, como a evolução é um processo longo e demorado, ela só pode ser percebida mesmo em organismos que se reproduzem muito rapidamente, como bactérias, por exemplo. A sétima característica que nós vamos atribuir a todos os organismos vivos é a irritabilidade, ou também conhecido como reação a estímulos. Todo organismo vai reagir a algum estímulo do ambiente. Nós, seres humanos, por exemplo, quando alguém começa a nos perturbar, a gente costuma ter uma reação, ou sai fora, não chega perto de mim, ou quando a luz fica muito forte, nós protegemos os nossos olhos. Tudo isso é uma reação a estímulos do ambiente, mas outros organismos também podem reagir. Existem plantas que reagem ao toque, quando você toca elas fecham suas folhas. O girassol é uma planta que ela vai mudar a sua posição, a posição da sua flor, dependendo da posição do sol. E as próprias bactérias também, algumas tendem a se aproximar de substâncias, de algumas certas substâncias, ou se afastar de organismos que tentam causar algum tipo de dano a ela. Então, todo ser vivo vai reagir a algo, de alguma forma, a algum estímulo. E além de todas essas 7 características, existe a 8ª característica, que é a mais importante de todas e a decisiva. Todo organismo vivo é formado por células. Isso é uma obrigatoriedade da vida. Existe a chamada teoria celular, que indica que toda a vida é feita à base de célula. E é essa característica, por exemplo, que exclui os vírus do grupo dos seres vivos, já que os vírus não são formados por célula e eles só vão se comportar como seres vivos se eles estiverem infectando o interior de uma célula. Fora de uma célula, um vírus vai se comportar como um mineral. Então, a principal característica que define um ser vivo é a organização celular. Então, nós vimos hoje que existem 8 características fundamentais para definir o que é a vida, e são elas: composição química complexa, o metabolismo, o crescimento, reprodução, nós temos a capacidade de evolução, a hereditariedade, reação a estímulos e, por último, como 8ª característica, a organização celular. Espero que vocês tenham aprendido muito na aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula de biologia. Um abraço! Então, se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Não podemos esquecer da novidade. Temos o preparatório para o IFE, Instituto Federal, para você que quer se preparar para a prova. Curso completo, os melhores professores e tudo para você ir bem na prova. Quer saber mais? Todos os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.